Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e deve ser a 13ª vez que eu tento começar esse vídeo. Eu não sei porque a introdução não tá saindo. Cada hora eu falo uma bobagem diferente, enfim, tô nervosa. Acho que eu devia encurtar a introdução e falar logo da lista, mas vou tentar resumir rapidão o que eu queria falar antes. Primeira coisa, eu gosto muito de fazer vídeos nesse formato de lista, mas eu percebi que tem muito tempo que eu não faço. E então, se você tiver alguma sugestão de tema que você gostaria que eu fizesse uma lista de livros aqui, comenta aqui embaixo. Pode ser que eu não saiba fazer uma lista de livros com o tema que você me pedir, mas eu prometo tentar, né? Quem sabe? Segunda coisa, eu aproveitei a semana do Dia das Mães pra ter a ideia dessa lista e na verdade eu fiquei surpresa. Eu fui pesquisar no meu próprio canal se essa lista já não existia, porque é a minha cara já ter feito uma lista dessa. Toda vez que eu faço resenha aqui de algum livro que fala da maternidade de alguma forma, eu falo que a maternidade é um tema muito caro pra mim, é uma coisa que me interessa desde que eu sou muito pequena. Hoje eu tenho 31 anos e continua sendo uma grande verdade na minha vida de que eu quero ser mãe. E eu me interesso muito por esse assunto nos mais diversos níveis, eu consumo conteúdo sobre isso em infinitos formatos, podcast, YouTube, Instagram, eu sigo muito Instagram de mãe e, é claro, a literatura, né? Não podia ser diferente. Tudo pelo que eu me interesso na vida acaba entrando na questão da literatura. E eu não vou nem começar a falar aqui sobre o quanto maternidade é um assunto complexo, porque isso vai ficar claro a partir do pouquinho que eu vou falar de cada livro que eu indicar aqui. Eu trouxe livros com pegadas muito diferentes, assim, entre si, com autoras bem diferentes, de nacionalidades diferentes e que falam de diferentes complexidades da maternidade. Uma coisa é certa, nenhum desses livros é bolinho, nenhuma dessas histórias é fácil, porque a maternidade não é fácil, né? É uma questão realmente cheia de camadas e, enfim, falei que eu não ia falar disso, já tô falando, vou começar a minha lista. E o primeiro livro que eu botei nela é um livro que vem antes da maternidade, né? Porque ele se chama Maternidade, é um livro da Sheila Heti, tem resenha aqui no canal. E esse livro, a gente acompanha nesse livro a angústia de uma mulher que tá chegando ali na menopausa e não conseguiu decidir se ela quer ser mãe ou não. E o livro é um grande fluxo de consciência, assim, dela, dentro da cabeça dela, pensando sobre o assunto. E é uma coisa muito doida. Ela toma uma decisão, né, no final, assim, spoiler, não vou contar que decisão é essa, será que ela foi mãe, será que ela não foi? Mas o que mais importa no livro é todo esse processo que ela passa decidindo, pensando sobre o assunto. É um livro muito cru, eu imagino que tem muito da escritora aqui. Eu lembro que na época eu dei uma pesquisada sobre ela e algumas coisas batiam com questões abordadas no livro. E eu acho que é um livro muito forte, muito potente também. Eu imagino que essa questão da dúvida em relação à maternidade seja muito complexa pra quem a tem, né? Como eu falei, eu nunca tive nenhuma dúvida. E eu acho até que pra mulheres que têm certeza de que não querem, deve ser mais fácil, apesar da pressão da sociedade ser um saco, do que das que estão em dúvida. Porque deve ser uma decisão difícil de tomar, né? Porque assim, como eu falei, eu tenho certeza de que nada é, sei lá, tão difícil quanto a maternidade. Ser responsável, né, nesse nível pela vida de alguém e todos os encargos que a maternidade tem na vida de uma mulher, que a gente sabe bem, né, infelizmente, na sociedade que a gente vive. Então, deve ser uma decisão horrorosa de se tomar. E por esse livro dá pra gente entender o nível de angústia que rola na cabeça de uma mulher que tá aí com o relógio biológico acelerado, batendo na porta e não conseguiu tomar essa decisão. Ela faz lista de prós e contras, tudo bem subjetivo, assim. É um livro muito fragmentado, muito solto ao mesmo tempo e que eu acho que precisava encabeçar essa lista de qualquer forma. Já o segundo livro que eu vou citar é A Filha Única, da Guadalupe Nettel. E aqui a gente acompanha a história na voz de uma personagem que não é mãe, mas ela está falando de outras maternidades que estão à sua volta, principalmente a de sua melhor amiga, que sempre foi uma pessoa que junto com ela falou que nunca queria ser mãe. Então ela se sentia meio que com essa dupla ali na vida, né? Elas batalhavam juntas por essa missão de nunca seremos mães, nunca seremos responsáveis por uma criança. E um dia essa amiga pula do barco, chega pra ela e fala: cara, eu quero muito ter um filho. E aí ela sente aquele vazio, aquela solidão, né, de ter sido deixada por uma amiga que de repente, né, virou completamente o rumo
E eu acho muito real quando ela pensa sobre isso, né? Acho que de uma maneira geral, não tanto apenas sobre a maternidade, mas é aquela coisa de você dividir alguma questão muito importante com alguém e de repente a pessoa mudar de ideia, né? Você fica meio sozinho. Mas enfim, e aí ela vai então contar sobre a experiência de maternidade dessa amiga, que não vai ser nada fácil. Esse livro é bem pesado, bem cru. A amiga dela vai demorar pra engravidar, ela vai ter que fazer vários tratamentos e ela vai ter uma filha com deficiência, né? Na verdade, ela descobre na gravidez que a filha tem uma deficiência incompatível com a vida. E ela vai ter que levar essa gestação adiante, sabendo que a filha dela vai morrer no parto com muita sorte depois de poucas horas. E a protagonista, narradora, né, do livro, ela tá vivenciando isso ao lado dessa amiga e contando isso pra gente, assim, o que chega até ela, né, porque não é ela que tá vivendo a experiência em primeira pessoa. E ao mesmo tempo ela tá contando também a história de uma vizinha dela, que ela escutava assim de longe, que tem um filho de uns 8, 9 anos, acho que é isso, e que eles vivem assim as turras. Ela escuta do apartamento dela, é gritaria, é confusão, é barulho de porrada, assim. E aí ela fica desesperada, ela que nunca quis ser mãe, nunca quis se envolver, né, justamente com esse tipo de situação, né, super difícil que as duas estão vivendo, ela acaba entrando de cabeça nessas duas histórias, né, uma muito mais óbvia, porque ela é melhor amiga, e a outra, ela acaba ali de gaiata, simplesmente porque ela mora no apartamento do lado e ela não consegue mais ver esse pau quebrando o tempo todo sem se envolver. Eu acho muito interessante a ideia da Guadalupe de trazer um livro tão intenso sobre lados muito obscuros da maternidade e que não é narrado por uma mãe. Eu achei ousado e eu achei muito interessante. Como eu falei, o livro é pesado, ele é dolorido. Eu acho que ele dá uma degringoladinha assim no final. Ele acho que, sei lá, ela ficou com pressa de acabar, ela não tinha mais o que falar e ela encerrou a história meio corrida, mas certamente é um livro que eu recomendo, com alertas de gatilhos pela sensibilidade, né, principalmente da questão da criança com deficiência, da questão da violência entre a mãe e o filho, né, da outra situação, mas que eu recomendo muito, um livro muito bem escrito. A Guadalupe, ela é uma escritora mexicana e foi um livro que eu gostei muito de ler no ano passado. Terceiro livro da lista também não é nada fácil, é o Morra Amor, da Ariane, eu acho que é a Ariane, vai estar aqui, ó, na capinha do livro. Eu amo que eu faço muita pesquisa antes de trazer os vídeos, né, mas é porque eu venho na empolgação. Gente, esse livro, olha essa capa, né, o título já é absurdo. E aí a gente tem essa capa, eu fiquei obcecada pela ideia de ler esse livro quando ele lançou. E na verdade ele é uma espécie de trilogia dessas que você pode ler em qualquer ordem, né? A autora escreveu 3 livros que falam sobre maternidade em diferentes contextos. Eu só li o Morra Amor porque eu não gostei tanto assim. Eu gosto da temática, eu gosto da ideia, mas eu acho que a linguagem da autora não bateu tanto comigo. De qualquer forma, não tinha como esse livro não tá aqui, porque ele vai trazer uma história narrada em primeira pessoa sobre uma mulher que tá numa depressão pós-parto severa. Se eu não me engano, ela é estrangeira e ela mora numa cidadezinha no interior da França, com um marido com quem ela não sabe se tá bem, e ela tem um bebê que ela não sabe se ela queria ter tido, né? E ela tá assim no auge da depressão, achando que a vida dela não faz nenhum sentido, e que ela tá se sentindo numa prisão, nessa cidade pequena, nesse casamento e com esse bebê. E obviamente ela tem sentimentos muito conflitantes durante todo esse processo. O livro é um fluxo de consciência corridão, a gente tá na mente dessa mulher, e até por isso ele é muito exaustivo de ler e bem claustrofóbico, apesar de curto. Como eu falei, a linguagem dele não bateu tanto assim comigo, tanto que eu desanimei de ler os outros, mas, né, mais uma vez era uma recomendação que precisava estar aqui. Quarto livro da lista, Casas Vazias, da Brenda Navarro, que foi outro livro de escritora mexicana que eu conheci ano passado, e esse, gente, eu li em um dia. Eu comecei num sábado de manhã e eu terminei no sábado à noite. Eu tava muito animada pra ler esse livro, foi um lançamento da Dublinense, e eles me mandaram. E nesse livro a gente acompanha 2 histórias de maternidade. A de uma mãe que não queria muito ser mãe e que estava lidando com esse conflito interno, né? A criança dela tem cerca de 3 anos e ela tá exausta, não tá satisfeita com a própria vida, com essa maternidade, enfim. E de uma mãe que queria muito ser mãe e ainda não era. E até que ela sequestra uma criança pra ela ser a mãe. E trata-se da mesma criança.
para essas duas mulheres. Isso não é um spoiler, né? Isso tá posto na sinopse, mas é isso, a gente vai acompanhar então a história de uma mãe que não queria tanto assim ser mãe e tá lidando com o sequestro do seu filho, e de uma mulher que queria muito ser mãe e sequestra a criança dos outros porque ela acha que vai ser mais fácil se já vier pronta. Chega com essa criança em casa e fala pro namorado: esse é o nosso filho agora, e quer que ele aceite como se fosse tudo muito normal. E a criança, além de tudo, para colaborar com a situação, não é uma criança neurotípica. Eu não me lembro se ele chega a ser diagnosticado no livro, o menininho, mas ele tem ali alguma questão. E então, obviamente, essa mãe que sequestrou a criança, além de estar lidando com o sequestro, ela vai lidar com uma maternidade muito longe da que ela idealizou, né? Eu sempre penso muito a respeito da idealização e da romantização da maternidade, até porque eu sou uma presa fácil disso, já que eu quero tanto ser mãe. E eu acho que até por isso eu busco muitos conteúdos, né, sobre a dita maternidade real, pra ter noção de que a maternidade não é idealizada, ela não é romantizada, não pode ser. E o que acontece, né, dentro da sua casa quando você chega com um bebê é completamente diferente do que tá nos comerciais de margarina, né? E nesse caso, então, enfim, não vou nem entrar no mérito. Mas, como eu falei, é um livro super rápido, que eu li numa tacada só e também cheio de camadas, porque a gente vai acompanhar em capítulos intercalados o que tá acontecendo com essas duas mulheres, com sentimentos tão conflitantes, com histórias tão conflitantes e unidas aí pela mesma criança, pelo mesmo filho, né? Enfim, não tinha como não estar aqui. Eu acho que eu tô falando isso de todos os livros e eu acho que todos também vão ter resenha aqui, então eu vou colocar todos os links aqui embaixo, se eu lembrar. Quinto livro da lista, A Influencer, de Ellery Lloyd, que na verdade é um pseudônimo de um casal de escritores. Esse livro eu li muito recentemente, acho que foi esse ano ainda, e eu achei sensacional, porque esse livro vai contar a história de uma mulher que é influencer de maternidade. E eu não preciso nem dizer por que isso me pegou, né? Já que eu falei aqui que eu consumo muito conteúdo na internet de mães influenciadoras. E nesse livro, é um livro meio com um thriller, assim, um suspense, porque essa influencer de maternidade, ela está sendo perseguida por uma hater. E assim, eu confesso que o livro me interessou pela temática, mas eu não pensei que eu fosse pirar tanto com ele, mas eu pirei muito. Eu aconselho você a assistir a resenha dele, porque eu não vou conseguir falar aqui, obviamente, tudo de novo, nem caberia, mas é um livro muito interessante que vai discutir essa pauta da exposição da vida na internet e no caso, né, de uma influencer mãe, de como as crianças acabam reféns disso. É um livro muito interessante. As discussões que os autores colocam aqui sobre essa questão da vida na internet são muito coerentes, assim. Eu já tinha pensado em alguns desses pontos e eu ficava, meu Deus, é isso, sabe? É isso. Tem muitos temas delicados no livro. Toda a questão do mistério também é interessante. Eu acho que a resolução dele, né, a explicação de por que essa hater odeia tanto ela, eu fiquei muito chocada, e passa muito pela questão da responsabilidade de você ser uma influencer, uma produtora de conteúdo. Então, enfim, livro fantástico. Eu não esperava tanto assim dele, ele me pegou 100%. Também li super rápido porque eu não conseguia largar. Meu Deus, esse vídeo vai ficar gigantesco. Vamos ao próximo livro, que é As 9 Vidas de Rose Napolitano. Esqueci o nome da autora, vai estar aqui na capinha. E nesse livro a gente tem 9 vidas de uma mesma personagem, né? Os capítulos eles vão se intercalando loucamente entre essas vidas, mas todas começam do mesmo jeito. A Rose é uma mulher muito dedicada à sua vida acadêmica, que quando conheceu seu marido e se apaixonou, logo nos primeiros encontros, assim, quando ela percebeu que ela estava apaixonada, ela deixou bem claro pra ele que ela não queria ser mãe. E ele topa a ideia, até que pouco tempo depois que eles se casam, ele começa a pressioná-la para que ela seja mãe. E é a partir daí que o livro bifurca em 9 opções de vida, pra gente entender o que acontece com essa mulher, caso ela decida ser mãe, caso ela não decida ser mãe, e todos os caminhos que podem vir de cada uma dessas opções. É um livro muito interessante. Assim, mais uma vez, eu acho que a ideia é melhor do que a execução. Ele não é um livro perfeito, mas só dele ter, né, dele trazer esse leque de possibilidades, que eu acho que muito, né, do que passa na cabeça de uma mulher que não sabe se quer ser mãe ou não, são todas essas possibilidades, né, e aí o livro vai trazer elas pra gente. É um livro também que traz muitos conflitos mentais, né, porque afinal de contas tudo começa com um homem que aceitou uma mulher que não queria ser mãe, né, ele topou esse relacionamento com essa condição e depois mudou de ideia.
E assim, todo mundo tem o direito de mudar de ideia na vida, mas a situação da maternidade, ela é muito complexa, né? E ele acaba pressionando bastante ela gosta, ela é muito apaixonada por ele, é um casamento recente e tal. Então, em determinadas vidas, entre essas 9, ela decide ser mãe. Por conta dele, e também em determinadas vidas, ele que queria tanto ser pai, é um pai de merda, né? Então, enfim, são 9 vidas, né? Muita água rola debaixo dessa ponte. E, obviamente, com isso, né, fala da maternidade em vários aspectos também. Próximo livro da lista é o Procurando Jane, que eu também não me lembro o nome da autora. Esse foi um livro que eu li ano passado e foi muito do nada, assim. Ele apareceu uma indicação no Instagram, que eu não me lembro nem de quem, e eu precisei ler ele, assim, na hora. Eu acho que eu comecei a ler no dia seguinte, eu peguei no Kindle. E é um livro que vai debater profundamente a questão da escolha da maternidade, porque ele vai falar de uma rede de abortos clandestinos no Canadá, na época em que o aborto não era legalizado no país. A autora se baseou numa rede real para contar a sua história aqui, mas assim, ela se baseou no fato de que existia uma rede, tá? O nome da rede, as informações, né, as pessoas envolvidas, eu acho que eu me lembre, não são reais, né? Ela cria realmente uma história em cima desse fato, e é uma história que se passa também em 3 ou 2 tempos diferentes, pelo menos, e que vai discutir todo o papel da não escolha da mulher no que tange à maternidade. O livro vai ainda trazer um regresso maior, então, no tempo, e vai mostrar uma situação em que garotas que engravidavam na adolescência eram levadas para um convento para viver a gravidez escondida da sociedade, depois dali saíam sem os seus bebês, e o impacto disso na vida delas, e ele pega numa dor muito grande que está presente nessas discussões e discursos, se você não quer, você não precisa abortar, é só você esperar nascer e você dar em adoção. Tem tanta gente aí querendo ter um filho, como se fosse uma coisa simples. Eu amo quem tem esse discurso assim, porque parece que é super fácil. Não, é só eu levar aqui 9 meses adiante uma gravidez não planejada, e depois que eu tiver um bebê na minha frente, um bebê formadinho, eu olho pra ele e aí eu dou ele embora, e é como se nada tivesse acontecido, né? E o livro vai pegar justamente nessa questão. Tipo, não é a mesma coisa, né, sabe? E, enfim, um livro muito bom, que eu recomendo demais. Próximo da lista é Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. Uma bomba também. Eu falei que não tinha nada fácil aqui nessa lista, né? Precisamos Falar sobre o Kevin, eu li há muitos anos. Eu acho que é um dos poucos livros aqui que não tem resenha no canal, porque eu realmente li há muito tempo. E ganhou filme, é um livro bem famoso, né? Então acho que a maioria aqui que estiver assistindo vai saber do que se trata. Mas é uma mulher que está escrevendo cartas pro marido dela, falando sobre o Kevin, o filho deles, que cometeu um atentado na escola e matou uma série de adolescentes, né, que estudavam com ele. E ela vai contar, através de muitas e muitas cartas, o livro é um calhamaço, a percepção que ela tinha sobre esse menino e sobre a própria maternidade dela. Ela também é uma personagem que lida com a maternidade de maneira muito controversa. A princípio ela não queria ser mãe, mas ela embarca nessa um pouco por pressão do marido, e ela tem muita dificuldade de se conectar com esse bebê, com essa criança. Ela vê problemas nele desde o início, e aí a gente entra numa seara muito louca também, que é Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Ela teve dificuldade de se conectar com essa criança porque a criança era esquisita, porque ela não queria ser mãe e sem querer ela jogava esse peso na criança. Será que a reatividade da criança, essa malignidade da criança é inata, ou é porque ela sentia de alguma forma, em algum grau, essa falta de amor, talvez, ou de sintonia com a mãe? Não sei, né? A gente não chega a nenhuma conclusão. É um livro muito humano, muito bem escrito. Ele me descaralhou a cabeça quando eu li e continua descaralhando até hoje. Toda vez que eu penso nesse livro, eu só consigo pensar: genial, muito genial. Dolorido pra caramba, cheio de gatilho, assim, gente. A cena dela narrando em carta desse menino matando os colegas, claro que ela não estava presente, né? O que ela narra é o que saiu nos jornais, o que ela ficou sabendo na escola e tal. Mas tem um trecho em específico nesse livro que eu nunca vou me esquecer, que é quando ela chega na escola pra ver o que aconteceu nesse dia. Nossa, até me emociono de pensar, porque é isso, ela tinha uma relação muito controversa com a maternidade e com esse menino, mas ela fala que, ao contrário do que o marido poderia pensar,
ao receber essa carta, ou pensar dela, né? Porque ele julgava muito ela pelas dificuldades dela com o menino, ao contrário do que ele poderia pensar, quando ela foi correndo pra escola naquele dia, ela foi preocupada do filho dela ter sido um dos alunos mortos. Ela não pensou nem por um segundo que ele pudesse ser o assassino. Então ela correu até a escola porque ela estava preocupada, porque ela queria saber se o filho dela estava vivo. E quando ela chega lá, ela descobre que ele foi o assassino. E nossa, gente, essa carta acabou comigo, assim. E, enfim, vamos ao próximo livro antes que eu comece a chorar aqui. Um Mundo à Parte, da Jodi Picoult. Eu escolhi esse livro, não sei por que eu escolhi esse especificamente, mas toda vez que eu falo de um livro da Jodi Picoult, eu encaixo no balaio os outros 2 livros dela que eu li, que são Menina de Vidro e A Guardiã da Minha Irmã, porque nos 3 a gente tem questões muito específicas envolvendo saúde, tribunais e mães, né? E nos 3... a gente, 3 dicas em uma, galera, olha só esse combo. Em todos eles a gente vai ter a história de uma mãe que vai, assim, até as últimas circunstâncias pra proteger o seu filho do mundo. Então, em Um Mundo à Parte, especificamente, a gente tem um garoto, um adolescente com autismo que tá sendo julgado por um crime. E ela não briga, assim, pra provar a inocência do filho dela, não. Até porque ela não sabe se ele é inocente ou não. Ela briga o tempo todo pra ele ter direito a um julgamento justo, que respeita as individualidades dele, né, as características dele, o fato dele ser uma pessoa neurotípica. E me pega demais, é um livro muito bom. Em A Menina de Vidro, a gente tem uma menina com a doença dos ossos de vidro. E, nossa, esse é muito pesado também, porque... ela precisa, a mãe tá querendo dinheiro, né, pra poder custear os tratamentos carérrimos que a filha tem que fazer. E pra conseguir, né, esse dinheiro, uma das cartadas dela foi processar a médica que não falou pra ela durante um exame de gravidez que a criança teria essa doença e dado então a ela a possibilidade de abortar. Então pensa na complexidade dessa situação. Pra ter dinheiro pra salvar a vida da filha, ela tem que ir num tribunal falar que ela gostaria de ter tido a chance de abortar essa criança. Eu não vou falar mais nada, eu nem vou falar de A Guardiã da Minha Irmã, porque esse virou filme, Uma Prova de Amor, dá pra pesquisar e vocês vão saber o enredo, porque o vídeo tá gigante, ainda tem um monte de indicação e eu não, né, enfim. As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta, não tinha como esse livro não tá aqui. Eu amo a Buchi Emecheta, que é uma escritora nigeriana, que foi a grande inspiração da Chimamanda, que é uma das minhas escritoras favoritas. Quem publica a obra da Buchi aqui no Brasil é a editora do Dublinense, em edições muito lindas, e a Buchi é uma escritora maravilhosa, assim, na minha opinião. Ela fala de assuntos espinhosos de uma maneira absolutamente potente, sincera, crua mesmo. As Alegrias da Maternidade foi o primeiro livro dela trazido aqui pro Brasil. Na época ele saiu pela TEG, Experiências Literárias, e ele vai falar de uma situação de maternidade nada alegre, né? Então já começa, esse livro já começa a ser bom pelo título, que é muito irônico, e ela vai falar sobre essa questão da maternidade na Nigéria, numa situação em que cobrava-se muito, né, de uma maneira muito mais enfática que uma mulher fosse mãe. Então ela se casa e a família do marido fica cobrando que ela tenha filhos, e enfim, é isso, e tenha filhos homens, né, ainda tem essa questão, cobrando que ela tenha filhos homens, e ela vai falar sobre a dor, né, de viver essa situação, de ser tão cobrada, de muitas vezes não conseguir alcançar a maternidade, e de ver o marido dela buscando isso em outra mulher, porque é uma sociedade ali em que a poligamia é permitida, né, enfim, então... potente. Só isso que eu tenho a dizer, eu já tô me perdendo aqui, mas é um livro muito bom. Se vocês não conhecem ainda a obra da Buchi Emecheta, eu recomendo muito. Tem resenha aqui no canal. Se vocês acharam que não ia ter indicação de Helena Ferrante nesse vídeo, vocês estavam redondamente enganados, porque é impossível falar, né, de maternidade na literatura sem citar Helena Ferrante. E aqui eu trouxe A Filha Perdida, que é o livro dela que mais diretamente foca nessa temática, mas eu acho que eu poderia indicar a obra dela quase que como um todo, porque a Helena Ferrante é maestra em falar sobre vivências femininas, e a maternidade está intrínseca nisso, quer você seja mãe, quer você não seja, né, isso é inegável. Mas em A Filha Perdida a gente tem uma mãe
de duas filhas já adultas ou quase adultas, que foram morar uma temporada com o pai no Canadá. Eles são divorciados há muito tempo. E ela tá vivendo pela primeira vez, pós-filhas, a liberdade, né, de não ser ali, não estar sendo mãe, porque ela tá com as filhas longe. Claro que você nunca deixa, né, de ser mãe, porque os seus filhos estão longe, mas ela tá sentindo isso do, opa, não tem aqui o filho por perto, né, que coisa. E ela vai pra uma praia de férias, não sei se é férias ou se é um sabático, e ela reflete muito sobre esse assunto, sobre ter filhas crescidas, que foram morar longe, sobre como a vida dela levou ela até aquele momento, como é a experiência dela de maternidade. Só que quando ela tá ali na praia, um grupo, né, de pessoas que começa a ficar na praia do lado dela ali todos os dias, é uma família napolitana, né, claro que Nápoles está super presente na obra, então grosseirona, aquela família que grita e provavelmente envolvida com a máfia, eu acho que tem um negócio assim. E a gente tem uma mãe muito jovem dentro desse grupo, com uma menina pequena que anda agarrada com uma boneca. E a menina perde a boneca. E a menina tem uma relação de maternidade, né, com essa boneca. E aí a gente vai, né, a personagem que tá narrando, que é a Leda, acho que é Leda, ela vai falar da maternidade que ela vê da mãe com a menina, da maternidade que ela vê da menina com a boneca, e ela coloca, né, as elucubrações dela no meio do caminho, e a vida desse pessoal vai virar de cabeça pra baixo, porque a criança fica enlouquecida quando perde a boneca e começa a fazer da vida de todo mundo um inferno. E enfim, ferrante, sempre uma viagem muito louca, né, um livro fino que traz 1 milhão de sensações e reflexões. Tem filme, inclusive, mas eu não sei em qual streaming, eu vou botar aqui embaixo. Eu ainda não assisti, mas falam que é muito bom. Mas, como sempre, recomendo a leitura antes pra quem tiver interessado. Próximo livro da lista é Amada, da Toni Morrison. Gente, olha, meu Deus do céu, assim, eu fiz essa lista e aí eu fui, bom, quando eu for gravar o vídeo eu vejo se todos esses livros eram mesmo essenciais. E o pior é que eles eram, sabe? Porque eles falam de 1000 maneiras da maternidade, que é realmente um assunto cheio de vertentes. Eu falei que eu precisava correr e eu tô aqui surtando de novo, né? Mas enfim, em Amada a gente tem uma história. Eu não sei nem descrever esse livro, gente. A Toni Morrison, ela é muito incrível, ela é muito corajosa. Porque aqui a gente tem a história de uma mãe que era escravizada e que foge dessa escravidão com seus filhos embaixo do braço e precisa cometer atrocidades para protegê-los do que na visão dela. E obviamente imagino que na maioria das pessoas escravizadas não era uma vida viável. Só isso que eu vou dizer. É um livro difícil de ler. Toni Morrison não é um passeio no parque, né, como eu gosto de falar. Ele é cansativo e ele é muito fluido, muitas vezes eu me perdia na narrativa, mas a história, assim, é uma coisa, ó, me arrepia, só de falar. Amada, que livrão. E aí chegamos ao penúltimo livro da lista oficial. Sim, porque se não bastasse eu ter uma lista oficial, eu ainda tenho outras obrinhas aí pipocando em volta pra comentar em categorias específicas. Como se fosse um monstro, da Fabiane Guimarães, um livro que ganhou resenha aqui no canal muito recentemente. A Fabiane Guimarães é uma escritora contemporânea brasileira de Goiás. E ela traz então esse livro que conta a história da Damiana, que é uma senhora já, né, na verdade ela vai contar da sua vida enquanto ela dá uma entrevista. A gente vai saber da vida dela enquanto ela dá uma entrevista. E ela foi barriga de aluguel profissional, por assim dizer, né? Barriga de aluguel comercializada é proibida no Brasil, mas ela acaba se envolvendo com esse trabalho. E ela tem muitos filhos ao longo da vida como barriga de aluguel. Eu acho que um ponto essencial dessa história que me pirou a cabeção é que nunca foi fertilização in vitro com óvulo doado. Era inseminação caseira com o óvulo dela mesmo. Então ela não era só barriga de aluguel, ela era mãe biológica dessas crianças. E nesse livro a Fabiane desnuda essa personagem. Ela não quer trazer a Damiana como se fosse uma santa, pelo contrário, ela traz humanidade pra essa personagem, que tudo que quer ao dar essa entrevista é que as pessoas não a vejam como se ela fosse um monstro, porque ela teve motivos pra fazer o que ela fez, né? É um livro que, sem ser panfletário, ele vai apresentar de maneira nua e crua essa difícil questão da barriga de aluguel comercializada, que é quem tem dinheiro para pagar e quem não tem dinheiro, e por uma questão de desigualdade social e muitas vezes de cor, acaba se submetendo a esse trabalho que definitivamente não é igual a qualquer outro. Um livro
muito bom, muito rápido de ler. A Fabiana escreve de maneira muito leve, apesar de tratar de um tema tão espinhoso. E assim, é mais uma camada muito doida, né, num livro sobre maternidade, porque a Damiana teve um monte de gestações, mas ela não é mãe, né, porque ela não ficou com nenhum desses bebês. E, né, muito complexo. O último livro da lista oficial é o Fique Comigo, da Yobami Adebayo, que é um livro que eu li há mais tempo, mas que surgiu na minha cabeça assim aos 45 do segundo tempo. A Yobami Adebayo também é uma escritora nigeriana que eu conheci por meio da Tag Livros. E esse livro é muito dolorido também. A gente tem um panorama inicial um tanto parecido com o do livro da Bushie Mecheta, porque é uma sociedade, né, ainda mais patriarcal da que a gente vive, então que permite ali a poligamia e onde os filhos são muito cobrados, especialmente os homens. E a personagem principal desse livro, que se eu não me engano é narradora, não me lembro se lê em primeira pessoa, mas acho que sim, quando ela se casa, ela faz um combinado com o marido dela que é: eu não aceito poligamia. Só que ela não engravida. Ela não engravida. E aí a família dele começa a pressionar para que ele tenha outra esposa a qualquer custo, porque ele precisa, né, fazer um filho. E ao mesmo tempo a gente tem aquela situação de: será mesmo que sempre que uma mulher não engravida, o problema é com a mulher? Outro assunto bem espinhoso, né, dentro da maternidade ou da não maternidade. E enfim, é um livro bem dolorido também. E só vou dizer que quando você descobre o motivo do título, é difícil não se emocionar. Muito potente, gosto muito desse livro. Mais uma recomendação cheia de gatilhos. Todos esses livros têm gatilhos, todos, sem tirar nem pôr, mas que não tinha como ficar de fora. Sem fôlego, né? Depois tem alguém aí ainda, gente? Eu quero que vocês escrevam aqui: estou aqui ainda. Eu vou entender de que vocês estão falando. Mas eu agora vou tentar ser bem rápida mesmo, porque eu trouxe outras duas categorias de livros sobre maternidade, que é, em suma, nessas obras que eu trouxe aqui, eu quis tratar sobre a questão da maternidade e, em geral, do ponto de vista da mãe. Mas eu tenho que falar de dois livros de não ficção que eu li recentemente e que falam muito de maternidade e de formas de lidar com a maternidade, mesmo trazendo o ponto de vista das filhas. E são Aos Prantos no Mercado e Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Já me fugiram aqui o nome das autoras, mas as capinhas vão aparecer aí. E são dois livros de mulheres, dois livros autobiográficos de mulheres famosas. A Michelle, ela é cantora, e a Janet, ela foi atriz, e elas vão contar desse livro muito da relação delas com as mães já falecidas. São livros... Bom, o da Michelle é bonito, porque ela teve uma relação melhor com a mãe dela do que a Janet, né? Que com esse título apelativo, inclusive, vai falar no livro de uma relação muito complicada e absolutamente abusiva que ela teve com a mãe a vida inteira. Esse não saiu resenha aqui ainda, mas vai sair em breve. Foi uma leitura super recente, tenho muito a falar sobre ele, mas não vai ser aqui. Mas fica aí essas duas dicas bônus de livros de não ficção e sobre ponto de vista das filhas, que tem pegadas completamente diferentes, mas são bastante interessantes. E por fim, eu vou falar aqui de um livro que eu não li, mas que eu precisava botar nessa lista, talvez até pra me pressionar, que é o Uma Duas, da Eliane Brum. E toda vez que eu falo que eu me interesso por livros sobre maternidade, alguém me pergunta: você não leu Uma Duas, da Eliane Brum? Eu não li Uma Duas, da Eliane Brum. Eu tenho esse livro no Kindle, mas eu não tenho coragem de ler. Eu acho que por isso eu fico empurrando com a barriga, porque dizem que é um dos livros mais difíceis e espinhosos sobre maternidade. Como se a minha lista fosse fácil, né? Eu fico com medo desse ser o pior de todos. E eu acho que talvez por isso eu demore tanto pra ler. Mas é isso, gente. Chegamos ao fim desse vídeo. Quem chegou aqui é um herói, tá? Eu te parabenizo. E... enfim, Feliz Dia das Mães. Como ficou claro na lista, né, em tudo que eu falei sobre todos esses livros, a maternidade é um assunto muito complexo, mas eu não tenho como não vir aqui na semana do Dia das Mães e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Esse dia que deveria ser muito mais político do que comercial, porque ser mãe na nossa sociedade não é fácil e exige muita luta e muita conversa e muita desconstrução ainda, né? Acho que a gente podia estar muito mais avançado do que a gente tá nessas questões, mas a gente ainda não tá.
Então, feliz luta pra todas as mães. E principalmente pra minha mãe, eu te amo. Você não tá assistindo, mas eu te amo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo gigantesco. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. Comentem aqui embaixo me indicando algum livro que vocês queiram indicar sobre o assunto e que não tenha aparecido por aqui, porque eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima. Tchau!